Bora falar de futebol? O Palmeiras encerra o ciclo de Rony. Foram 5 anos do atacante vestindo a camisa do clube. Numa montanha russa de emoções, com o torcedor, com o time, enfim, mostrando e provando essa passagem do Rony pelo Palmeiras, que o futebol é dinâmico, já diriam outros mais antigos. Mas agora que o vínculo se encerrou, você que está aí do outro lado, sabe definir se a passagem do Rony pelo Palmeiras foi boa ou ruim? E para isso, claro, a última impressão, que foi péssima, de muito desgaste do jogador, com a diretoria, o técnico Abel Ferreira já colocando o Rony no banco, essa última impressão ela não pode ser avaliada como total, é preciso olhar para tudo. E aí, claro que a gente vai fazer isso nesse vídeo. Mas antes, claro, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa aqui é uma delas. Então aproveita e me ajuda a chegar nos 100 mil inscritos, quero colocar a plaquinha aqui, ó, clica no botão inscrever-se e já clica aqui do lado no sininho que ele vai notificar sempre que pintar um vídeo novo. E tem vídeo novo às 7 da manhã todo dia. Às sextas-feiras tem live pra gente bater um papo tete a tete. Depois eu trago mais recados em relação ao canal, porque agora a gente tem que trazer o que foi a passagem do Rony pelo Palmeiras e, evidentemente, você pode tirar sua conclusão e deixar aí nos comentários depois de analisar, escutar e, claro, acrescentar algo aqui nos comentários também que pode ter faltado no vídeo. O fato é que em 5 anos, o Rony teve uma relação de altos e baixos, de glórias e lamentações, uma montanha-russa como o futebol de fato é. E se for para resumir rapidamente, o Rony tem um início de muita festa quando é contratado, porque é tratado como um chapéu no rival. O Corinthians queria a contratação, o Atlético Paranaense negociava, o Palmeiras vai lá e consegue trazer o Rony para o clube. Depois disso, vem uma frustração muito grande com os primeiros jogos. O Rony vai colocar uma bola na rede, vestindo a camisa do Palmeiras, depois de 26 jogos à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. E é bom lembrar, eu vou falar sobre a frase do Vanderlei, enfim, mas ele acaba, depois de sair dessa desconfiança, quando coloca a primeira bola na rede, e embala para se tornar um xodó da torcida por muito tempo, o Rony rústico. E aos poucos a relação foi se desgastando, ele veio de um técnico que dizia que amava ele, caindo, saindo do time titular aos poucos, se tornando reserva depois, mas entrando com frequência e fechando a sua passagem sem ser relacionado para o Paulistão 2025, mesmo sem um destino resolvido, mesmo sem um novo lugar para jogar futebol. É uma montanha-russa, né? Altos e baixos, e a gente vai mergulhar neles, porque o início, como eu disse, foi muito complicado com o Lucha. E aí vem aquela frase célebre, né? Na entrevista coletiva em que ele diz: o Rony é uma situação complicada. Isso na época em que o Rony estava tentando se provar e não estava conseguindo render. E todo mundo discutiu muito a justificativa do Vanderlei Luxemburgo em relação à queda de rendimento e quebra de expectativa que o Rony acabou causando na torcida ao vestir a camisa do Palmeiras e não dar um resultado imediato. Ele disse o seguinte: o Atlético tinha um estilo de jogo reativo e ele é um jogador de velocidade que precisa de 30, 40 metros para correr, uma defesa desarrumada. Muda de direção e desequilibra. Mas o Palmeiras é proativo. Como pressionamos os adversários no campo deles, ele não tem 30 metros para jogar, ele tem 10. Ele tem que aprender a jogar com cobertura próxima de marcação. Ele vai embora quando tem espaço, mas a gente vai ter que encontrar um jeito dele fazer tabelas, conseguir dribles mais curtos, dar opção para os companheiros. Esse é o trabalho que tem que ser feito. E aí muita gente debateu, porque o Atlético era um time impositivo, não era necessariamente reativo, como o próprio Vanderlei Luxemburgo citou em julho daquele ano de 2020. E o Rony, aos poucos e na base da insistência, desabrochou. Quando muita gente falava que a contratação tinha dado errado, ele deu a volta por cima nessa montanha-russa do futebol. O Rony tinha 3 assistências
em 3 jogos de Copa Libertadores da América, dentro dos seus primeiros 25 jogos com a camisa do clube. Era muito pouco perto do que se esperava. E aí, contra o Bolívar, numa vitória por 5-0, ele acaba com a má fase. O Luxemburgo comemora demais o gol do Rony, dizia que ele precisava disso. E impressionante como dali pra frente, o Rony muda da água pro vinho em relação a números e participações em gols. O jogador que não conseguia render, não dominava a bola, não conseguia driblar, finalizava mal, naqueles 25 jogos iniciais, ele se torna outro nos últimos 32 jogos daquele ano. Se antes eram só 3 assistências em 25 partidas, nos últimos 32 jogos o Rony tem 18 participações em gols no segundo semestre. E veja só, ele cria ali uma relação muito grande com a Libertadores, que é uma paixão do torcedor palmeirense, e a partir daí vira o xodó. Sai da desconfiança para o xodó. Veja só, eram 3 assistências nos 3 primeiros jogos de Libertadores, como eu disse. E aí, veja só a relação que ele cria nessa campanha de título de bicampeonato da Libertadores, do segundo título da história do Palmeiras. Ele já tinha as 3 participações, aí ele tem o gol contra o Bolívar, depois ele tem gol e assistência na goleada contra o Tigre ainda na primeira fase, gol e 2 passes contra o Delfim nas oitavas de final no 3-1, participa dos 3 gols fora de casa, nas oitavas. Nas quartas, gol e passe no 3-0 contra o Libertad. Na semi, participa de novo, tem gol contra o River Plate no 3-0. E na final, simplesmente a assistência do gol de Breno Lopes para cravar o bicampeonato da Libertadores. E ele vira um xodó gigantesco da torcida do Palmeiras, o Rony rústico, né? Como o próprio Theo José narrou muito no SBT. 2020 é o ano que não acaba, né? O ano emenda. E aí depois daquele embalo do Rony, ele aproveita 2021 e começa muito bem a temporada. Nos primeiros 17 jogos são 10 participações em gols. 8 gols e 2 assistências. Ele faz um dos gols na Argentina contra o Defensa e Justiça na vitória da partida de ida da Recopa Sul-Americana, que o Palmeiras acaba perdendo o título depois, mas ele tem bola na rede nesse jogo. Ele tem passe para gol na vitória por 3-2 contra o Universitário pela Libertadores. Ele tem 2 gols na goleada de 5-0 sobre o Del Valle. Ele tem 2 gols na vitória contra o Defensa e Justiça por 2-1 na fase de grupos da Libertadores. Ele faz o gol que classifica o Palmeiras nas quartas de final do Paulistão contra o Red Bull 1-0. Ele é o cara que dá o passe para o gol, para um dos gols, na vitória por 2-0 sobre o Corinthians em derby, que vale vaga na final do Campeonato Paulista, e ele tem 2 gols no 6-0 contra o Universitário na Libertadores. Naquele meio de ano, depois do Rony fazer um segundo semestre fantástico de 2020 e embalar o começo de primeiro semestre com confiança e números em 2021, naquele meio de ano o Palmeiras recusa uma oferta de 15 milhões de dólares do Atlanta United pelo Rony em junho. Só que o segundo semestre dele é muito abaixo. O Rony, ele entrega mais 4 gols e 1 assistência em 37 jogos, para fechar o ano em baixa. Mas é aquela história, um primeiro semestre ruim, depois 2 semestres muito bons, e aí fecha o último semestre de 2021 devendo. De 4 semestres, ele tem ali um ano muito bom. E vem o 2022, que é o Rony Prime, como a galera gosta de brincar, principalmente lá no Bahia, né? O Bahia Prime de Rogério Ceni, quando estava no primeiro turno embalado em 2024 no Brasileirão. O Rony Prime, o melhor Rony, é o de 2022. Então ele pega essa fase ruim do segundo semestre de 2021, em que ele não consegue colocar tantas bolas na rede, dá passes para gol, mas entrega esforço. E em 2022, ele simplesmente é o cara que mais participa de gols dentro do elenco. O Rony tem 63 jogos, jogador frequente, com 23 gols e 6 assistências naquela partida. É muita coisa. Naquela temporada, é muita coisa. Basicamente 29 participações em gols em 63 jogos. É uma participação em gol a cada 2 jogos, em média, com margem de erro. Ele fecha a temporada até à frente do Veiga em participação em gols.
Porque o Veiga tem 21 gols marcados e 7 assistências. Fecha o ano com 29 e o Rony fecha o ano com 28, melhor dizendo, o Rony fecha com 29. Quer dizer, naquele momento e naquele ano, o Rony vive o seu melhor momento, momento de afirmação. Tanto que o técnico Abel Ferreira, naquele ano, fala que ama o Rony. Todo mundo lembra dessa frase. E também vem a frase que todo mundo lembrou recentemente do Klopp. Em setembro daquela temporada, ele diz: acho que o Klopp ainda não viu o Rony, porque quando vir... E aí dá a entender que o Klopp levaria o Rony. Ele pode jogar em qualquer uma das 3 posições do ataque, disse o Abel. O Rony me dá a certeza de ter um elenco mais curto. Vendemos o Verón e não fomos atrás de ninguém, porque jogadores de ataque do elenco podem fazer mais de uma posição. Elogiando demais o Rony naquela época. Então, desde que ele havia embalado, depois do começo difícil, ele só tinha vivido de fato um semestre ruim. E os outros, muito bons. Em setembro daquele ano, inclusive, o Palmeiras recusa conversar com clubes da Europa e também do Catar, que estavam dispostos a pagar altas cifras pelo Rony, mas ele era peça inegociável pelo que ele estava entregando. E ainda jovem, com promessa de entregar mais. E faz um ano de 2022 muito bom. E aí vem o seu último bom semestre com a camisa do Palmeiras, que é o primeiro semestre de 2023. Ali, o Rony também fica naquela média de praticamente uma participação em gol a cada 2 jogos. O começo de 2023, em 36 partidas, são 12 gols e 6 assistências. 18 participações em gols em 36 jogos. São números fantásticos, excelentes. Mas a partir do segundo semestre, em agosto, o Rony cai de rendimento mais uma vez. E aí os números não voltam. Aí, realmente, nos 23 jogos finais, são só 2 gols e 1 assistência. E em 2024 vem o início do fim. Vem o desgaste da relação, vem de fato o momento em que a desconfiança passa a reinar não só na torcida, mas também na comissão técnica, já que em 2024 o Rony passou mais tempo sendo reserva do que titular. Em 63 jogos ele foi titular em 27. Entrou com muita frequência e até entregou 10 gols e 6 passes para gol, 16 participações em gols no ano, espalhados, mas a fase era ruim. Aquilo que o Rony conseguiu entregar nos outros anos, mesmo sem ser assistência e gol, quando já tinha bons números, mas também a pressão que fazia com que o adversário se desfizesse da bola e ele conseguisse roubar, aquela realmente subida que ele dava no ataque para roubar a bola do goleiro, para roubar a bola do zagueiro, para travar um passe e o Palmeiras recuperar rapidamente a bola e criar uma jogada de gol, isso já não entrava. A velocidade que ele tinha nas transições já não era mais a mesma, ele não ganhava mais essas jogadas. As tentativas de finalizações já eram muito ruins perto daquelas entregues, principalmente em 2022 e no primeiro semestre de 2023, e a partir daí ele foi perdendo espaço. Para chegar em 2025 e ver o seu final de ciclo ser consumado com a presidente Leila Pereira dizendo que seria bom para os dois, para o Palmeiras e para o Rony, encerrar um ciclo vitorioso como foi, e o técnico Abel Ferreira não colocá-lo nem no grupo A e nem no grupo B do Palmeiras para tentar uma nova chance de recuperação do Rony. O fato é que o Rony sempre foi muito bem tratado pelo torcedor no Allianz Parque, nas viagens, nos hotéis, nas redes sociais, como é de praxe com todos os jogadores, ele foi mais massacrado. Mas o respeito que ele adquiriu no dia a dia foi muito grande no Palmeiras. E pela história que tem, foram 102 participações em gols, melhor dizendo, em 283 jogos. Numa média de padaria aí, uma participação em gol a cada 3 jogos nesses 5 anos. São números bons. 70 gols e 32 assistências. E vale lembrar que ele deixa o Palmeiras
como o maior artilheiro da história do clube na Libertadores, com 22 gols marcados e números incríveis em participações em gols. Foram 39 participações em gols em 46 jogos de Libertadores. O Rony Rústico criou uma baita relação nesse período em que o Palmeiras conquistou 2 títulos de Libertadores. E não só isso, o Rony também conquistou outros títulos. Foram 11 ao todo nesses 5 anos de clube. Com oscilações, vivendo o período de xodó, vivendo o período de desconfiança, vivendo o período de fim de ciclo. Intenso, uma montanha-russa, mas analisando semestre a semestre, participação em participação, ano a ano, eu diria que o Rony deixou a sua marca no Palmeiras e a marca é muito positiva, apesar de um final verdadeiramente melancólico. Mas é um jogador que tem muitos títulos pelo clube, que fez valer enquanto foi xodó e entregou o máximo que pôde. No momento em que o rendimento caiu, não teve jeito. Demorou a sair? Alguns podem dizer. Aí é realmente uma questão que vira uma aposta do clube na recuperação, vira uma aposta do jogador em insistir em ficar, mas no todo, na minha opinião, apesar do último ano e meio, que foi aquém do que o Rony entregou anteriormente, e entregou muito, a passagem e o saldo é positivo do Rony na história do Palmeiras nesses 5 anos. Você pode deixar a sua opinião aí embaixo, agora que o Rony encerrou o seu ciclo no Palmeiras. Claro, não se esqueça de clicar no like e no hype, depois que você assistiu esse vídeo com tanto conteúdo, tanto detalhe. Aqui é assim, pesquisa, aprofundamento, embasamento, para trazer o melhor de informação para você. Então me dá essa moral, clica no like, clica no hype. Se quiser ser membro e apoiar diretamente o trabalho que eu faço aqui, é só clicar no botão Seja Membro e você vai ver como fazer. Não se esqueça de comentar, que é muito importante, e de se inscrever no canal, que eu quero chegar em 100 mil inscritos. Vem comigo nessa. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo que você conhece, hein? Bora falar de futebol.